Nós continuamos então aqui para a nossa investigação dos sutras intermediários no registro chinês, né? No registro Pali seria Majjhima Nikaya, né? E aqui é Madhyama Agama, né? E quais os sutras compõem essa coleção no Tripitaka chinês. Meu nome é Plínio Tsai, eu sou professor da pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo e também faço parte da linha que pesquisa textos tradicionais, textos clássicos, linguagens da religião e a partir do registro das línguas, vamos dizer assim, em que as religiões se manifestam no seu registro originário. Então vamos aqui, ó. T56, esse é o registro que tem lá no Tripitaka do Taisho, né? Por isso T na frente. Esse é um Tripitaka já digitalizado, né? Então vamos lá. Fo Shuo Le Xiang Jing. Eu coloquei dessa maneira, logo depois do caractere tradicional, a romanização de acordo com o sistema Pinyin, para que você possa adquirir esse traquejo com a sonoridade da língua chinesa. Ou com o Hanyu, né, também chamado mandarim. Né? O Buda falou o Sutra dos Pensamentos Felizes. Então é uma tradução livre feita por mim mesmo, Plínio Tsai. Então, Fo Shuo Le Xiang Jing, Fo Shuo Le Xiang Jing, conhecido como o Sutra dos Pensamentos Felizes. Aqui é o Sutra, o Jing, Le Xiang Pensamentos Felizes, Fo só, o Buda disse que é característico do Agama, não dos Suttas, né? Em Pali, né? Que foi traduzido a partir do singalês pelo Buddhaghosa no século V no Sri Lanka. Aqui não, aqui nós temos algo muito mais antigo, como vocês podem ver aqui, né? Então, mas eu não vi ainda, agora vamos ver. Conhecido como Sutra dos Pensamentos Felizes, integra o Madhyama Agama, Tsong A Han Jin. Tsong, médio, Aham, Agama, ou tradição oral, Jin. Aí Jin pode ser colocado como sutra, ou como texto, ou como uma série de outras coisas, mas aqui a gente usa como sutra, né? Preservado no cânone chinês, sob o número 356. A tradução foi realizada por Dharmaraksha Zhu Fahu, né? Então, vocês podem ver aqui que não é exatamente uma transliteração de Dharmaraksha, né? Zhu Fahu, monge do reino de Yezi, Yezi Guo, né? Guo é reino, Yezi é o nome do local, entre os anos 265 e 313, durante a dinastia Jin ocidental, Shijin. Esse foi um período decisivo em que a cultura budista se estabelecia nas redes de transmissão intelectual da Ásia Central. Esse sutra faz parte de um conjunto de sutras que marcam o início da fase de consolidação hermenêutica sino-indiano, na qual o vocabulário técnico do Abhidharma das esferas meditativas de Dhyana foi interpretado através de categorias filosóficas próprias da tradição religiosa chinesa, em especial aquelas relacionadas ao pensamento cosmológico e à teoria das correspondências. Gang Yi. Aqui eu estou usando um pouco da perspectiva da filosofia da religião analítica, né? Na perspectiva da teoria de rede interrelacional formulada por Plínio Marcos Tsai, na minha tese de doutorado, o Sutra dos Pensamentos Felizes manifesta a dinâmica de interconexão entre sistemas linguísticos, culturais e epistemológicos distintos. Essa rede não é apenas uma estrutura de difusão textual, mas um campo de reciprocidade semântica, onde conceitos indianos como Vijnana, consciência e Akasha, espaço, passam a adquirir novos sentidos no interior da rede interrelacional sino-budista. Assim, o texto torna-se um nó de convergência em que o pensamento indiano, o imaginário chinês e a experiência meditativa se interpenetram de modo interdependente, Pratitya Samutpada, constituindo um exemplo de tradução como evento relacional, isto é, como processo de fluxos entre mundos simbólicos e ontológicos em diálogo contínuo. Vamos ver agora o Sutra. Fo Shuo Le Jiang Jing. O Buda falou o Sutra dos Pensamentos Felizes. Então isso foi traduzido na dinastia Jin ocidental pelo mestre Tripitaka Dharmaraksha do país Yezi.
Então, agora entrando propriamente no texto, Wang Ru Shi, assim eu ouvi, Yi Shi Po Jie Po Zai, Shi Wei Jiang, Shi Shu Gei Gu Du Wang. Em certa ocasião, o Buda estava em Sarasvati, no bosque de Jetavana, no parque de Anathapindika. Bi Shi Shi Chuang Gao Shi Bi Zhu. Naquele tempo, honrado pelo mundo, disse aos bhikshus. Quem são os bhikshus? São os alunos do Buda, né? São os renunciantes que faziam parte dos movimentos dos charamaneras, né? Que eram aqueles que adotavam uma perspectiva mais próxima do Yoga e do Sankhya, em contraposição à perspectiva dos Vedas, né? Mas não necessariamente, também existiam renunciantes nos Vedas, né? Então ali é a pluralidade que nós temos nas religiões ali da Índia, né? De Mahabharata. Bom, vamos lá. Ziyou Shaman Po Loman Yu Zhi You Di Xiang Ele Yi Ji Ji Yu Di Wei Wo Bi Yang Di Shi Wo Wo Shuo Bi Wei Zi Shui Ho Feng. Há Sharamanas e Brahmanes que concebem a ideia de terra, deleitam-se na terra e consideram a terra como eu. Eles dizem que a terra é o eu digo que eles ainda não conhecem a água, o fogo e o vento. O que isso quer dizer que ele está dizendo? Que tem aquela ideia de procurar pela origem aqui, né? O que é o eu? E alguns diziam na época do século V a.C., mais ou menos na época onde esse sutra está ambientado, que a terra, ou seja, essa propriedade que nós temos de densidade corporal é o eu, mas o Buda dizia, bom, se alguém fala isso é porque ainda não pensou sobre a capacidade de mobilidade e fluidez que é a água, né? Ou seja, a propriedade que a gente fala de fluidez, que se expressa pela água, o fogo, que é o calor, né? E o vento, que é o movimento, né? Aí depois nós temos aqui Tianxiang, Fantian, A-Po-Tian, A-Bi-Po-Tian, Qing-You Qing-Xiang, Lü-Yu-Jing, Ji-Qing-Wei-Wo, Bi-Yang-Jing-Shi-Wo, Wo-Shuo Wei-Zi, Wu-Gong-Chu, Shi-Chu, Wu-Shuo You-Chu, Wu-Xiang-Chu. Os deuses dos reinos celestiais, deus do reino de Brahma, os deuses Abhasvara e Aviha, possuem a concepção da pureza, deleitam-se na pureza e consideram a pureza como eu. Dizem, a pureza é o eu. Eu digo que ainda não conhece as esferas do espaço, da consciência, da ausência de algo e da ausência do pensamento. Isso pra gente soa estranho, porque a gente fala do que ele está falando aqui. Isso tem a ver com os níveis de concentração e com uma outra cosmologia. A cosmologia védica, a cosmologia fundamental que está aqui é aquela cosmologia de que existe o reino dos três reinos, Kama Dhatu, o reino do desejo, Rupa Dhatu, o reino dos deuses e seres da forma, e o Arupya Dhatu, os deuses da sem forma, ou seres da sem forma, né? Então, a característica de todos esses deuses é que eles morrem, tá bom? Então aqui nós temos o tempo circular, caracterizado pela prisão da reencarnação, samsara. É o ciclo de aflições mentais e emocionais que se manifesta pela reencarnação como prisão, não como evolução. Então, nós temos aqui uma diferença muito grande, por exemplo, com os referenciais que tomam a reencarnação como algo evolutivo, que leva até um bem maior, Deus, infinito e assim por diante. Não, aqui não é o caso. Aqui o tempo é circular. Okay? Então, o tempo é circular, não tem começo nem fim, é uma prisão sem fim. Então, o objetivo budista é abandonar todos esses reinos, inicialmente, mas depois entra o Mahayana com a ideia de voltar para esses reinos para libertar todos os seres que estão nesses reinos do samsara, da reencarnação. Então, a reencarnação ou renascimento é visto como algo negativo. Então, os deuses desses reinos de Brahman, Abhasvara e Aviha concebem aquilo que lhes é mais natural, que é a pureza. E a pureza é o que aqui no caso? A contemplação, vamos dizer assim, da beleza, seria algo mais próximo, seria algo
vamos dizer assim, a resplandecência do corpo deles, assim por diante, de acordo com a estrutura cosmológica que existe vamos dizer assim, nesses reinos da forma, né? Que são alcançados por meio de meditação, de concentração meditativa. Então, daquilo que lhes é mais próprio em relação ao corpo deles, eles dizem a pureza é o eu. Né? Então, a radiância, aquilo que é brilhante, a luz do corpo deles, eles imputam o eu. Assim como os seres humanos, lá em cima, e os deuses do Kamadato, que têm o corpo denso, imputam sobre terra, água, fogo e vento. O quê? O eu. Né? E aí o Buda diz, mas eles dizem isso porque eles não conhecem o quê? As esferas do espaço, da consciência, da ausência de algo e da ausência de pensamento. O que é isso? As esferas que estão acima do reino da forma. Né? Então, por isso que eles imputam o eu ali. Né? Agora, vamos ver. Roi, ro, rogan, ro, bie jiang, wang zi shi de guang jie xin, jin shi zi hou shi, hou shi zi jin shi, bi you si xiang le, le shi ji shi wo, bi jin ji shi wo, wo shuo bi wei zi. Alguns ou muitos, ou de modos distintos, veem, ouvem, conhecem, reconhecem, contemplam, percebem e agem. Deste mundo até o próximo, e do próximo até este mundo. Eles possuem tal concepção e prazer, e consideram prazer como eu. Eles totalmente concebem o eu digo que esses ainda não conhecem. Então, de novo, o Buda insiste no ponto. É pelas experiências estéticas, pelas experiências dos nossos órgãos sensoriais, por aquilo que nos traz prazer, que nos traz cognição, que nós concebemos um eu. Não esqueça, o eu, o aqui que está aqui dentro, é aquela concepção de Atman como um eu divino inerentemente existente, que não necessariamente está no referencial védico posterior ao Buda, né? Mas que aqui se torna uma questão e que alguns estudiosos ao longo do tempo diziam que o budismo era antivédico. Né? Não é bem esse o caso, a questão é que existe um contexto. Né? E um contexto cultural afirma que o budismo também tem Atman lá dentro implicado, ainda que negue a questão do Atman como divino já liberto agora dentro do ciclo de reencarnações. Né? Existe uma possibilidade de quebra desse ciclo e aí sim o eu é considerado como um eu puro com agregados puros dentro do budismo. Né? Não podemos esquecer disso. Não é que o Buda está fazendo uma contraposição direta ao sistema védico em todos os seus níveis, etc., querendo se libertar completamente do sistema. Né? A teoria de interrelacional, a perspectiva que nós temos fazendo aqui, impede uma afirmação tão grave como essa. Né? Na verdade, o que nós temos aqui é uma continuidade cultural com alguns elementos que o Buda se contrapõe. Né? Mas não se contrapõe de maneira radical, porque essas ideias de nirvana, libertação, plena iluminação e assim por diante já fazem parte das estruturas Sankhya, Yoga e Veda e Upanishad que nós encontramos lá no contexto indiano, né? Da época do Buda. Aqui o que nós temos é, na verdade, um rearranjo do Buda que a ortodoxia Sankhya, a ortodoxia védica, bramânica, a ortodoxia yoga vão algumas vezes classificá-lo como heterodoxo, né? Mas o recepcionam, tá bom? Então, continuando. Ziyou Shaman Po Loman Zhi Wei Shangdong Bu Le Yodi Bu Le Yodi Bu Jing Di Wei Wo Bi Bu Yang Di Shi Wo Wo Shuo Bi Yu Shi Shui Ho Feng. As Shramaneiras Brahmanes consideram a terra como poder miraculoso. Não se deleitam na terra, não se deleitam na terra, não consideram a terra como eu, e não dizem que a terra é o eu. Eu digo que esse já conhece a água, o fogo e o vento. Esse poder miraculoso que ele está dizendo aqui dentro nada mais é do que esse aqui, ó, Shandong. Né? Quer dizer, Shandong é um poder que vem da composição de causas e condições e que tem poder de sustentação. Daí o nome
divino, né? Então tem poder de sustentar no tempo. Então o termo divino está aqui dentro. Por exemplo, quando usa o termo Shantian em chinês, ele tem o termo Deva correspondente em sânscrito ou Pali, a gente pensa imediatamente nos deuses gregos que têm vida eterna, etc. Não, aqui não é esse o referencial. O referencial é deuses que passam. Consegue se manter no tempo durante um período, mas depois decaem e morrem. Ok? Então aqui está dizendo, olha, eu digo que esse já conhece água, fogo e vento. Aqui ocorre uma despersonalização, né? É um poder de manutenção, mas não há um eu inerentemente existente divino nisso. Tian, Xiang, Fan Tian, A Po Tian, A Bi Po Tian, Yi Jing, Wei Shang Dong, Bu Le Jing, Bu Le Jing, Bu Yi Jing, Shi Wo, Wo Shuo, Bi Yu, Ci Shu Gong Chu, Yi Zhu, Wu Suo You Chu, Wu Xiang Zhu. Os deuses celestiais, os deuses do reino de Brahma, os deuses Abhasvari, Virra, tomam a pureza como poder miraculoso. Não se deleitam na pureza, não se deleitam na pureza e não consideram a pureza como eu. Eu digo que esses já conhecem as esferas do espaço, da consciência, da ausência de algo e da ausência de pensamento. Então o Buda faz uma interconexão, uma sobreposição entre dois reinos nesse ponto, de duas concentrações. As concentrações que dão a causa para os deuses e deusas do reino da forma, e como eu disse para vocês, esses deuses e deusas são mortais, portanto esse termo deuses e deusas tem a ver com o termo Shan, e esse Shan não quer dizer outra coisa do que aquilo que se sustenta no tempo por mais tempo, né, por um período maior. E ele diz assim, se os deuses de Brahman conseguem entender o poder miraculoso, ou seja, Shanton, quer dizer, a interdependência, então eles não se deleitam mais na forma do corpo deles, não se deleitam mais na mente deles, não se deleitam mais na combinação dos dois. Né? Então, aí está ali, ó, não se deleitam na pureza, não se deleitam na pureza e não se considera a pureza como eu. Né? Que você tem 1, 2 e 3, as duas conexões. Eu digo que esses já conhecem a esfera do espaço, da consciência, da ausência de algo, da ausência do pensamento. Por que ele fala isso? Porque quando você está na esfera do espaço, no primeiro momento, você ainda tem consciência. No segundo, a consciência se enfraquece. No terceiro e quarto momento, já não tem mais consciência. Mas ocorre um movimento de, vamos dizer assim, de condicionamento dos pensamentos posteriores, e por isso o pensamento sobre Shantom, ou Pratitya Samutpada, ou interdependência, conduz até a ausência desse eu. Ro Yi, Ro Ro Gang, Ro Bie Wang, Wang Jian Shi Zi De Guang, Jie Xing, Zhong Jing Shi Zi Hou Shi, Zhong Hou Shi, Zi Jing Shi, Bi Jing Yi Shang Dong, Xi Bu Le Yi Bu Le, Yi Bu Ji Wo, Yi Bu Yang Shi Wo, Wo Shuo Bi Yi Zi. Alguns ou muitos, ou de formas distintas, por meio do ouvir, ver, conhecer, compreender, contemplar, perceber e agir deste mundo, ao outro e do outro a este, mostram pelo poder miraculoso, olha lá, Shanton, né, o entendimento da interdependência, não se deleitar, nem não se deleitar, não conceber o eu e não dizer isto é eu. Eu digo que esses já compreenderam. Fuzi, wo yi di wei Shanton, bu le di, bu le di, bu yi di wei wo bu ji di, wo yi zi shui huo feng. Além disso, eu tomo a terra com o poder miraculoso. Não me deleito na terra, não me deleito na terra, não considero a terra como eu, não concebo a terra, do mesmo modo conheço a água, o fogo e o vento. Shan Tian, Fan Tian, A Po Tian, A Bi Po Tian, Bi Shan Dong, Bu Yi Wei Jing, Bu Yi Wei Jing, Bu Ji Jing Wei Wo, Wo Yi Zi, Ci Shu Gong Chu, Shi Chu, Wo
Wu Shuo You Chu, Wu Xiang Chu. Os deuses celestiais, os deuses do reino de Brahma, os deuses Avasvara e Avirra, quanto aos seus poderes miraculosos, não os considero como pureza. Não os considero como pureza, não os concebo em relação à pureza como eu. Eu conheço essas esferas do espaço, da consciência, da ausência de algo e da ausência do pensamento. Quer dizer, o Buda diz que ele tem o domínio de todos esses níveis de concentração, né? Então, por isso ele diz, ali também não se encontra nenhum eu, né? Uma vez que a base de imputação é Shantung, interdependência, né? O poder da interdependência apenas. Quer dizer, não tem nenhuma essência ou substância que garanta a si mesmo, a não ser por um período de tempo. Depois ela muda, então não pode ser o eu inerentemente existente, representado aqui com a palavra wo, o que se transposto para o sânscrito seria Atman, né? Mas lembrando daquilo que eu falei anteriormente, existe um fluxo cultural aí que não pode ser esquecido, né? Ro yi ro Ho yi ho ro gang Ho bie jiang wang shi ci de guang jie xin zong jing shi ci ho shi zong ho shi ci jing shi jing yi shang dong bu le ji wei wo yi ci. Alguns, ou muitos, ou de formas distintas, veem, ouvem, conhecem, compreendem, contemplam, percebem e agem deste mundo ao próximo, do próximo a este mundo, tendo já alcançado o poder miraculoso, tendo já alcançado a compreensão da interdependência, não se deleitam, não concebem o eu já conheço isso. Não se deleitam, parece uma repetição inútil, mas não é. A primeira repetição é não se deleitam no corpo, a segunda não se deleitam na mente. A terceira, não concebem como eu, o quê? Essa composição de corpo e mente igualmente. Eu já conheço isso, diz o Buda. Então o Buda diz, olha, isso eu conheço, estou dizendo, não tem ali o eu inerentemente existente, né? Fo, Ru, Shi, Shuo, Bi, Zu, Bi, Zhou, Wang, Shi, Zhuang, So, Shuo, Huang, Shi, Le, Shuo yin ba qi jin. O Buda assim falou, os bhikshus, ouvindo o que o honrado pelo mundo disse, alegraram-se e se regozijaram, e a causa de suas impurezas foi extinta. Fo shuo le jin jin. O Buda falou o Sutra dos Pensamentos Felizes. Quer dizer, então o Sutra dos Pensamentos Felizes tem a ver com o quê? Com a disposição do desenvolvimento das concentrações meditativas, tem a ver com a disposição de observar as bases do pensamento, que é o corpo, o próprio pensamento, a consciência, assim por diante, todas elas dentro de uma visão chamada de Shantung, que é a visão da interdependência, que não qualifica nenhuma visão de um eu inerentemente existente, um eu que existe sem causas e sem condições. Ok? Então terminamos hoje essa nossa exposição do T56 e vamos ver, continuando o nosso caminho de percurso pelos sutras chineses do Madhyama Agama. Muito obrigado e vejo você no próximo.